estou live. Olá, buenas noches. Gente, que filtro é esse, socorro? Deixa eu só ligar meu fone aqui pra galera não brigar comigo, porque o áudio tá ruim. Thiago, aguenta aí, deixa eu só botar o Bluetooth aqui rapidinho. Ei, Thiago, tudo bom? Alô, alô, boa noite. Ei, Thiago! Estamos aqui mais uma vez. Ih, bichinho aqui, gente, peraí. Tá. Câmbio. Tá bom o som? Tá me ouvindo? O som tá ótimo. Hum, Eu só tô tentando ligar o meu aqui pra galera não brigar que o som tá ruim. a conexão hoje aqui tá um pouco oscilante, então vamos confiar que ela vai permanecer durante a nossa live estável o suficiente. Entendi. Então, eu acho que aqui ficou um pouco ruim também. Peraí, só um pouquinho. Tá, Acho que aqui ficou um pouco ruim também. vamos ver. Tô ouvindo você, Meu fone não? tá ouvindo Tô bem? ouvindo super bem. Super bem. É que o fone não funcionar. Vou tirar então. É. Bom, eu prometo que eu vou ficar atenta agora aqui, porque na outra live congelou a telinha. Hum, E aí eu acabei não vendo o que estava acontecendo ali, pessoal. Tá sem som, não tô. o som tava um pouco cortado. Uh-oh. É. Pois, gente, agora eu vou botar o negócio. Como é que você tá, Thiago? Estamos, Thiago é meu. estamos lidando, né, com essa situação toda do coronavírus, esse efeito global, muitas reflexões, muitas percepções, aprendizados, né, e buscando a cada dia compartilhar mais boas informações, ajudar as pessoas a manter a calma, a serenidade. Hoje foi a palavra que me veio, muito presente, serenidade para lidar com essa situação atual. E por aí, como vocês estão? Então, estamos bem aqui em Cuiabá. Oi, Tchutchuca. Quem entrou aqui agora é uma pessoa que ia adorar estar aqui com a gente, que é Tiara Matavelli. Hum, Ela gerencia essa página aí agora agora Emotion. Eu Emotion. falei dela na live anterior. É, que Falei legal. dela. Tipo, muito bom falando de você, tá? De onde eu vou, tô falando. Não é mal, é bem. Falei de você agora e você apareceu aqui. Então, aqui em Cuiabá a gente não tá pesado ainda, tá tranquilo, não tem tantos casos, mas o pessoal tá mais retirado, ficando mais em casa. E assim, justamente por isso que eu resolvi fazer essa semana de conscientização, aproveitando Excelente. migração de. Parece que estamos no movimento aqui, no movimento sistêmico, como o Tiara gosta de falar, que tudo acontecendo ao mesmo tempo, e eu acredito que tudo sempre tem uma razão. Então, para quem está chegando agora, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Vanusa, gerencio aqui o perfil Genialize, é o nome da minha empresa. Demorei aí vários meses canalizando esse nome. E Genialize para a gente é tornar genial. Então, nós tínhamos uma página, nós tínhamos bastante pessoas, fomos hackeados, deu uma bagunça toda, Uau! recuperamos, mas aí não tava a mesma coisa, ficou bad, porque parece que o Instagram entendeu que, não sei exatamente, diminuiu o alcance, ficou ruim. A gente resolveu começar essa daqui. E eu sou especialista em neurolinguística. Quando eu falo neurolinguística, é neurolinguística mesmo, que eu sou a chata do metamodelo, metamonstro, adoro. E
O objetivo de Genialize hoje é ajudar pessoas a encontrarem seus propósitos e viverem disso. Então, como eu falava com a Andrea na live anterior, esse é o momento propício para a pessoa parar e entender o que está acontecendo e como que ela pode ficar mais feliz com o que está rolando no mundo. Luana entrou de novo. Luana é minha colada, uma das minhas pessoas prediletas no mundo, nossa aluna de PNL. Então, Thiago, assim, eu já conheço o Thiago de uma outra live que a gente fez sobre as emoções que, infelizmente, não consegui Nem eu. salvar. Já estava tão corrido. Mas aquela live foi, assim, das galáxias. Foi. Nossa, eu não sei nem o que esperar dessa hoje Então, Thiago, se apresenta aí pra galera que tá chegando. E dessa vez eu vou salvar esse Isso. negócio. Vai ficar salvo esse bagulho pra nós É... compartilhar. Então, boa noite a todos. Leandro Rangel entrando ali. Rangel, com certeza, meu irmão de longas décadas aí. A gente começou a estudar PNL nos primeiros livros que a Sumos traduziu para o Brasil, isso na década de 90. Então, Leandro Rangel, boa noite. Kevin Purpose, todo o pessoal que está aí com a gente, já estamos começando essa live, então. Dessa vez com uma energia, claro, boa, né? A gente vibra em alegria, a gente vibra em serenidade e, ao mesmo tempo, com muito respeito à situação atual de todas as pessoas que estão fragilizadas, doentes, né? Em tantos países, a Itália mesmo está, né, nessa situação tão delicada. E como a gente vai falar hoje, à noite, né, sobre o tema de antifragilidade, como a gente se tornar antifrágil, vamos explicar um pouco esse conceito, o que é, né, de onde vem, falar um pouco, né, de biohacking, o que é também essa palavra. Às vezes a pessoa pensa que é ser hacker de computador, né? Não é. Como a gente pode melhorar nosso corpo, nossa mente, nosso ambiente, para que a gente possa enfrentar, lidar com esse período de risco com o que o coronavírus nos apresenta de uma maneira antifrágil, de uma maneira que nos possibilite não só manter a saúde e ajudar as pessoas que necessitam, mas também sair fortalecido, sair mais sábios, sair mais inteligentes como indivíduos e como sociedade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Thiago de Paula, né? Então, quem não se conectou ainda pelo Instagram, acho que aparece aí na telinha, né? @Thiago de Paula Oficial. E sou trainer também em programação neurolinguística da escola do Dr. Nelson Spritzer, em Porto Alegre, Centro-Sul brasileiro de PNL, é um dos pioneiros também, desde a década de 90 em atividade. E nos últimos anos, eu venho me dedicando e estudando muito a conectar várias metodologias, várias linhas. Então, tenho feito algumas outras formações também, com o Ho'oponopono, sistema havaiano de limpeza de crenças, de subconsciente, EFT, né, técnicas de liberação emocional, muito focado em inteligência emocional, muito focado em como que a gente consegue se alinhar, como que a gente consegue alinhar mente, corpo, espírito, e para que a gente consiga ser mais produtivo, mais feliz, mais saudável e consiga cumprir nossa missão, nosso propósito, né? Não só a partir do ego individual, mas sim a partir de uma perspectiva, como você falou, sistêmica. Então, eu atualmente estou morando em Porto Seguro, na Bahia. Então, compartilhando com os amigos que estão aí entrando, acho que o Lucas entrou também, Lucas Fornazier aí. E o que está acontecendo aqui, pelo menos na região? A gente acompanha um pouco das notícias globais. Aqui na Bahia já tem alguns municípios, né, que estão com medidas mais drásticas de fechar os seus limites. As escolas já estão paralisadas, né, quase que um toque de recolher geral. Algumas pessoas estão conseguindo permanecer na sua residência com contatos mínimos. E a gente sabe que muitos trabalhadores brasileiros não têm essa condição de permanecer em casa porque são autônomos, né, e muitos ainda estão lidando com seus trabalhos diariamente, não houve uma paralisação total. Mas aqui em Porto Seguro já são 2 casos registrados, até onde eu tive a informação, de pessoas positivas para o coronavírus. Então isso nos traz aí essa consciência, a importância de lidar com isso. Não tem como fingir que nada está acontecendo, e ao mesmo tempo não adianta ter pânico, não adianta achar que é o apocalipse zumbi, né, e correr para o supermercado, enfim,
criar um bunker dentro de casa, fechar as portas. Então eu acho que parabéns para a Genialize pela proposta dessa semana de lives, porque eu acho que a conscientização, o diálogo, a troca de informação de qualidade nesse momento é um dos pontos positivos já desse momento de crise. Eu acho que toda a crise, e é muito simbólico, porque o coronavírus vem da China, e para quem lê desenvolvimento pessoal, quem costuma acompanhar essa área, sabe que a palavra chinesa da crise, né, é muito sempre exemplificada em palestras e treinamentos, que o ideograma chinês para crise, ele também traz a oportunidade. Então, a crise também é oportunidade. Então, parabéns, Genialize, por essa semana, né? Eu acho que é uma semana, essa maratona de lives. Então, eu acho que um dos pontos importantes que a gente pode fazer e deve fazer nesse período agora, independente de quem está em casa, consegue ficar ou no escritório, como vocês, né? Trabalhando online, ou de quem ainda precisa sair para trabalhar, é que a gente busque informação de qualidade, para que a gente busque realmente dialogar mais, acompanhar mídias profissionais que tenham embasamento, para a gente não cair também naquelas correntes de WhatsApp, para a gente não ouvir pessoas que... todo tipo de ideia maluca, né? Momento de crise como esse aflora a criatividade de muita gente, então, para que a gente tenha um equilíbrio, para que a gente tenha serenidade para buscar informação de qualidade, né? Então esse é um ponto, eu acho que é importante, né? A gente está conectado e uma live dessas é um momento especial para a gente compartilhar informação de qualidade. Exatamente, porque assim, igual eu até compartilhei na live anterior, esse é um momento em que muitas pessoas entram em histeria generalizada. E é exatamente isso que o Thiago falou. Não é ignorar a realidade, tá rolando. Tá rolando, mas assim, entrar em estado de histeria não vai colaborar. Então, essa semana vem com essa proposta justamente para a gente entrar aí com essa nova página também, já trazendo utilidade ao mundo. Porque, além disso, muitas pessoas agora estão se perguntando: e agora? Tipo assim, se eu não tivesse mais esse emprego, o que eu faria? Né? Então, para que a gente sobreviva da melhor forma possível, para que a gente possa buscar viver de verdade, né, plenamente, eu acho que essa live é perfeita, É isso aí. que vai melhorar a nossa vida. Então, gente, fica atento aí. E hoje eu quero fazer diferente. Você não vai falar do seu livro lá no final, porque da outra live não tem tempo. Pode falar agora, porque senão a gente vai ficar sem ter informação. Porque o negócio o papo é tão corrido, tão solto, que quando eu vi, faltava 10 segundos. Não, pode falar agora. Então, eu falo do livro depois, porque hoje eu estou controlando o horário, né? Então vamos entrar no conteúdo e depois eu falo do livro, deste e de outros que estão aí para serem lançados. Então, a gente trouxe esse tema, né, de biohacking e antifragilidade. Então, primeiro, para quem ainda não conhece muito ou tem dúvidas, o que é biohacking? É uma junção de palavras bio, vida, né? Tanto que temos biologia, é a vida, e hack, a palavra em inglês, que para nossa tradução a gente poderia entender como se fosse dicas, como se fossem atalhos, como se fosse... Como é que a gente consegue sintetizar, como é que a gente consegue... Para quem é da área da educação, às vezes, né, em concurso público e cursinho, são os famosos bizus. Eu não sei se fala bizus aí também, na região de vocês, que é quando o professor dá o bizu, que é direto ao ponto, que é direto o que funciona, direto o que vai cair na prova, né? Então, o biohacking é a arte e a ciência da gente alterar o ambiente e o nosso ambiente interior, mais importante ainda, né, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, para que a gente consiga ter maestria, para que a gente consiga ter alta performance, mais saúde, mais inteligência, para que a gente consiga ter longevidade. Então, hoje o biohacking no Brasil está crescendo. Depois vou colocar também aí uma doutora Roberta Genaro, deixar o Instagram dela para quem se interessar. Ela é fabulosa, faz um trabalho muito sério, muito dedicado. Porque o biohacking, ele traz muito uma essência de faça você mesmo.
não existe uma escola formal de biohacking, não existe uma regulamentação. Então, tem biohackers ao redor do mundo, desde os mais, digamos assim, que beira a ficção científica, pessoas que estão, enfim, estudando como implantar chips, como se implantar, né, enfim, alterações no seu próprio organismo, que são os mais radicais, né? E aqui no Brasil tem profissionais muito sérios, e eu particularmente gosto muito do biohacking natural, que é o biohacking da alimentação. Quais são os alimentos que a gente pode utilizar, quais são os nutrientes que a gente pode utilizar para aumentar a nossa imunidade nesse período, que eu acho que um dos pontos essenciais é aumentar a nossa imunidade, e como que a gente também utiliza o nosso ambiente. Então, assim, biohacking é essa ciência, é essa arte de realizar melhorias com intenção no nosso corpo, no nosso cérebro, na nossa mente e no nosso ambiente, né? E aí, eu gostaria de colocar 3 pontos para começar esse bate-papo sobre biohacking e depois fazer a conexão com a antifragilidade, né? E quais são esses 3 pontos, de maneira simples e efetiva, para a gente ter mais um sistema imunológico mais forte, para a gente conseguir passar por esse período, né, sem que o vírus possa afetar, de preferência que a gente consiga passar distante do vírus, que ele não se espalhe pelo Brasil, e por isso é importante seguir as recomendações, é importante a gente realmente não achar que esse período é férias, né, reunir o povo, ir para a festa, enfim. Então, esse período é realmente um período de introspecção, de reflexão, de leitura, de aprendizado, de fazer cursos online, enfim, de acompanhar lives, né, que venham acrescentar informações boas. Então, 3 principais tópicos, Vanusa, que eu gostaria de compartilhar aí com o pessoal. 3 hacks, 3 dicas, né? 3 pilares. Então, é a gente cuidar da alimentação, é um ponto básico, chave, não tem como dizer, não, a alimentação não é importante, eu vou cuidar de outra área. Tá mal, não vai conseguir alta performance. Então, alimentação, sono, a qualidade do sono e emoções, né? Emoções envolvendo pensamento, essa conexão mente-corpo. Então, alimentação, sono, né, e emoções já é um bom pilar para a gente dar uma hackeada, para a gente trazer novas informações. E eu gosto de falar o princípio da inclusão. Porque às vezes a pessoa, quando tem que começar algo novo, digamos uma dieta, alguma mudança de hábito, ativa o sisteminha de proteção, né? Algo novo, não, eu vou ter que comer só folha verde, eu não sou assim. Então, o princípio da inclusão diz o seguinte, a gente inclui na nossa rotina, pouco a pouco, pequenas novas informações ou pequenos hábitos, né? Então, vou compartilhar daqui a pouco alguns alimentos, alguns super alimentos que a gente pode incluir no dia a dia de maneira tranquila, fácil, barata, né? Não requer uma grande revolução. Requer, eu acho que primeiro uma atitude. Eu acho que o biohacking e o neurohacking também, que é o pessoal que foca mais no cérebro, né? Você é uma neurohacker. Né? Você foca para desenvolver a inteligência, a capacidade cognitiva, a saúde do cérebro, como é que você se torna, né, como é que os canais sensoriais, os sentidos ficam mais apurados, enfim. Então, de certa forma, todos nós, a humanidade sempre praticou biohacking, né? Eu li uma história interessante, Leonardo da Vinci, por exemplo. Leonardo da Vinci foi um gênio, né, da Renascença. Ele foi um biohacker fantástico também. Ele desenhou um projeto de lentes de contato, né? No século, enfim, século XV, XVI, que Leonardo da Vinci viveu, ele já estava projetando, entre outras coisas geniais, o uso de lentes de contato. Então, lente de contato, usar óculos, já é uma prática de biohacking. É o ser humano usando um artefato para melhorar a sua visão. Então, o biohacking está no nosso dia a dia, né? Óculos, marca-passo no coração, quem precisa colocar marca-passo, né? Biohacking em ação. É a nossa capacidade cognitiva humana transformando o nosso corpo e o nosso ambiente, para ter mais saúde, né? Para viver mais. Então, passo a palavra para você aí, o que você acha desses 3 pilares, se vale a pena explorar, né? Alimentação, sono e emoções. Por favor. Por favor. Então, inclusive, só uma deixa aqui, enquanto você está falando de alimentação, estou me sentindo super feliz que eu estou tomando aqui minha espirulina.
minha espirulina aqui para aumentar a minha imunidade, para me deixar mais tranquila em relação ao que comer. A moça aqui falou, tem que ter batata frita. Eu concordo com ela. Sabe por quê, moça? Porque embora nós sejamos pessoas que queiram fazer biohacking, não sei se você fala biohacking ou você fala biohacking, depende, né? Falo bio mesmo que estamos no Brasil, né? Biologia. É tipo isso. Mas eu concordo com a moça que tem que ter batata frita. Por quê? Porque a vida não é só verdura. Exato. Tá? Eu sou uma pessoa assim, eu adoro comer gordice, adoro, mas eu faço acordos e combinados comigo, já dando aí uma abertura sobre a comida. Eu posso sim comer uma vez ou outra uma batata frita, um brigadeiro uma vez ou outra, posso comer as coisas que eu gosto, mas eu não preciso comer todo dia, 3 vezes por dia. Exato. Então, E aí, focar assim no importante. viu, Vanusa? O que vai ter nutrição para mim? Exatamente isso. Prossiga aí, Thiago. Complementando, eu não vi quem que falou da batata frita, por isso que eu falei, eu gosto de frisar, é o princípio da inclusão. Veja bem, já acionou o alarme nela e disse, tá falando de alimentação, vão querer cortar minha batata frita. Não precisa se preocupar com isso. Pode comer a batata frita. O princípio da inclusão é o seguinte, você vai incluir superalimentos, você vai incluir algumas especiarias, você vai incluir aquilo que o organismo precisa para estar forte, para lidar com os agressores, com os estressores, né? Então é o seguinte, quem falou da batata frita foi a Indinária, eu acho, né? Ei, Indinária, venha comer uma batata frita qualquer dia aqui, em Porto. Então, o princípio da inclusão é muito importante a gente entender. Por quê? Quando a gente entende que é incluir alguns elementos que são positivos para o nosso sistema metabólico, para o nosso sistema imunológico, a gente já se sente mais aliviado. Porque se a gente for se a gente trouxer uma receita muito radical, gente, é o seguinte, você vai cortar batata frita, vai cortar refrigerante, vai cortar o açúcar, vai cortar fast food, e você vai fazer jejum intermitente, as pessoas, meu Deus, me tira daqui, socorro, isso não é para mim. E aí a gente não tem evolução, a gente não tem melhoria. Então, a ideia é que a mudança seja prazerosa, natural, agradável, como é a formação de qualquer hábito que a gente gosta, né? É como um esporte que a gente gosta, ou assistir um filme, qualquer hábito que a gente goste de fazer. Ele é prazeroso. Então, quando a gente começa a incluir, você inclui, porque ninguém come batata frita de manhã, de tarde e de noite, né? Então, você vai comer a sua batata frita com muito prazer, muita alegria e ainda mais, talvez, satisfação, porque você sabe que pela manhã você se alimentou bem, ou durante a semana você acrescentou açafrão na sua alimentação, por exemplo, ou você, né, adicionou azeite extra virgem, óleo de coco extra virgem, entre outros elementos. Então, é o princípio da inclusão. Muito importante, pode comer sim a batata frita, não está proibida. Né? Então vamos lá, gente, né, falando sobre o pilar alimentação. Eu acho que a gente vai começar por aí, porque alimentação é uma das bases da nossa saúde e não tem como negar, e a gente pode, claro, não se importar com esse tema, mas aí a gente tem que ter a consciência que nós estamos nos colocando numa situação de fragilidade, né? E aí já dá para a gente trazer o conceito. Por que esse conceito antifrágil? Quem inventou isso? É um gênio, é um dos maiores pensadores da atualidade. Ele é muito estudado no mercado financeiro. Investidores de bolsa de valores, pessoas dos mercados de capitais gostam muito. Ele se chama Nassim Taleb. É um libanês que trabalhou nos Estados Unidos e ele tem umas obras assim, ele é quase reverenciado por algumas pessoas como um dos maiores pensadores da atualidade. Ele mesmo não gosta de ser chamado de guru, ele não gosta de ter nenhum rótulo, mas basicamente ele avalia a experiência humana, a economia, e nós como sociedade, do ponto de vista, sim, da fragilidade, da complexidade. Então nós podemos estar em 3 posições. A gente pode ser frágil, ou seja, a pessoa que come mal e bebe pouca água. Aqui já vem outro item, gente, bebam água, água de qualidade. Ao acordar de manhã, beba água, ande com a sua garrafinha de água, álcool gel num bolso e garrafa de água no outro, né? Uma boa combinação para agora. Então ele falou assim, olha, se a pessoa for frágil, né, ou uma empresa for frágil,
qualquer estressor, qualquer evento de fora, esse sistema, essa pessoa vai ficar doente, vai sofrer. Por quê? Porque ela é frágil. Então, se a pessoa está com o sistema imunológico baixo, ela está numa posição de fragilidade. Por que o coronavírus é tão perigoso para idosos? Porque muitos idosos já estão fragilizados. Então, a importância da gente se cuidar e da gente também ficar um pouco mais recluso na quarentena, né, que estão dizendo, que não quer dizer que seja 40 dias, né, esperamos que seja 15 dias, essa onda a gente já possa, enfim, voltar às atividades. Mas o que acontece? Talvez a gente que tem um sistema imunológico mais forte, a gente possa pegar o coronavírus e não vai sofrer tanto, porque nós não estamos numa posição de fragilidade. Mas nós podemos transmitir o vírus para uma pessoa que está frágil. E aí a gente pode prejudicar pai, mãe, avós, enfim, né, vizinhos, pessoas idosas. Então eu acho que essa consciência é importante ter. Que algumas pessoas pensam, eu sou forte, eu não tenho problema, eu não vou seguir as recomendações e eu não vou me cuidar. Sim, talvez esta pessoa seja forte e não vá sofrer tanto e não vá numa UTI, não vá precisar ser entubado. Mas ela pode transmitir para outras pessoas que estão, crianças, idosos, que podem sofrer mais. Então, esse é um ponto importante da gente ter de consciência, né? Então, assim, o conceito da antifragilidade, o que é? Porque aí o Taleb, esse pensador, quando ele escreveu o primeiro livro, ele falou que qual seria o oposto de fragilidade, né? Ele começou a obra até escrevendo que seria ser robusto. Só que depois ele percebeu que, ele até fala, a maioria das línguas não tem o oposto de fragilidade. Né? Qual é o oposto de fragilidade? Você tenta falar forte, robusto, mas forte é o contrário de fraco. Né? Então, assim, ele usou o termo aí antifrágil, porque como ele não achou uma palavra que descrevesse o que ele queria dizer, ele usou o termo antifrágil. E o que é ser antifrágil, que é um dos pontos importantes hoje aqui da nossa live. Ser antifrágil não é só ser forte, ser robusto, é mais do que isso. Ser antifrágil é quando a gente consegue lidar com os estressores, ou seja, agora o coronavírus está aí, né? E é cíclico, como você falou antes, né? Depois vai ter, eu acho que um profissional aí da visão sistêmica que vai trazer essa questão dos ciclos das pragas, das doenças no planeta. Então, assim, uma coisa a gente sabe, e esse pensador ele falava, a incerteza está presente na história da humanidade. Né? Vai chegar algum momento, pode ser um vírus, pode ser bactéria, pode ser, em algumas regiões, é um terremoto, é um tsunami, algo que é inesperado, que poucas pessoas estão prevendo, mas que de repente vem e abala a nossa vida, e abala nossas estruturas, que é o caso do coronavírus. Então, ser antifrágil é conseguir lidar com esse período de crise e não só sobreviver a ele, mas sair fortalecido, sair mais sábio, sair mais inteligente, né? Inclusive alguns podem se beneficiar do caos. Né? O subtítulo até do livro dele, Antifrágil, né? É como se beneficiar do caos. E no sentido do coronavírus, claro que a gente não está falando se beneficiar no sentido, né, de desrespeitar o sofrimento das pessoas e tantos mortos e todo o prejuízo econômico e humano que está tendo. Mas, enquanto sociedade, eu acho que isso está provando duas coisas. A aldeia global é uma realidade. Né? Então, o planeta Terra se tornou pequeno, nós crescemos e nos multiplicamos, como o preceito bíblico falou, e a gente cresceu e se multiplicou tanto que hoje o planeta Terra está pequeno. E aí, tinha um filme há um tempo atrás, não sei se você lembra, Efeito Borboleta, que é quando uma borboleta bate as asas e tal, é um filme muito bacana, que fala do efeito borboleta. Hoje eu estava até conversando com meu primo e eu falei, olha, é o efeito borboleta. Alguém dá um espirro na China, né, com vírus, e o planeta todo sente. Então essa é a primeira lição para a gente se tornar antifrágil. Vamos aprender essa lição, gente. O mundo se tornou pequeno. Hoje não tem mais, eu vou cuidar só do meu cantinho. Como pessoas que ainda jogam lixo no mar, que jogam saco plástico. Vou jogar lá fora. Não existe lá fora. Nós estamos na mesma, né, na mesma casa, nesse planetinha azul, e a gente precisa, o sinal está aí, que a gente deve cuidar como uma família humana. Né? Somos realmente irmãos, não é só uma conversa religiosa ou esotérica. Né? Somos uma grande família, e eu acho que esse é o primeiro ponto a ser entendido e introjetado. É que esse efeito borboleta, essa conexão, que antes parecia algo místico, né? Somos todos um,
é papo de hippie, vamos abraçar árvores, mostra que o sistema planetário está todo interconectado. Que um espirro lá na China vai afetar já está afetando todos os planetas, e inclusive pessoas estão morrendo por conta até mesmo de uma irresponsabilidade do governo chinês, né? Porque eles sabiam já do caso enfim, teve um médico que tentou avisar, mas o governo chinês tem um aspecto, né, de ditadura, de repressão, de proibição até mesmo da informação, e isso foi uma irresponsabilidade, ou talvez até mesmo, né, quem for explorar outras teorias, pode ser intencional com objetivos comerciais, políticos, globais. A luta pelo poder, né, megalomaníaco. Não é a nossa pauta hoje aqui, mas a questão é, ser antifrágil é uma opção que a gente tem em momentos de crise. E isso serve para a vida toda, porque hoje é o coronavírus, né? Mas quem sabe daqui a 5 anos ou 2 anos seja uma superbactéria, né? Os animais todos estão tomando antibióticos. A indústria da carne é uma indústria que, infelizmente, né, foi desvirtuada, porque os animais não estão mais sendo criados, né, com raras exceções, lá no seu pasto, de acordo com as leis naturais. Eles são confinados, antibiótico, nos frangos, nos bois, nos bezerros, e todos esses antibióticos, eles vão para a água, enfim, a gente come esses antibióticos, as pessoas tomam antibióticos em casa, muitas vezes, né, se automedicam. Então, superbactérias também é um risco, está no horizonte, né? Enfim, espero que não venha, mas a gente deve estar preparado, e aí vem a questão de se tornar antifrágil. Como que a gente faz para se tornar antifrágil, né? A gente se beneficiar da incerteza, do caos e dessa crise. Então, a gente buscar informação, participar de lives como essa, a gente aproveitar esse período para ler, meditar, estudar, aprender coisas que a gente antes usava a desculpa do não tenho tempo. Ah, depois eu faço aquele curso, depois eu assisto aquela live, e desculpas. E aí, de repente, vem uma crise dessas e dá um tapa na nossa cara e diz, olha, talvez não tenha nem depois. Muitas pessoas nem têm esse depois, né? E não é só pelo coronavírus. Todo dia as pessoas morrem, acidentes de trânsito, enfim, todo tipo, né, de outras situações. E a gente, eu acho que se ilude muito, achando que esse depois vai chegar. Então, eu acho que esse é outro ponto que essa crise nos traz, né? Reflexão sobre a vida, sobre as pessoas que a gente ama, sobre o nosso propósito, né? Porque a nossa vida é frágil. Por mais que a gente se torne antifrágil, por mais que a gente tenha um super sistema imunológico, nós, seres humanos, enquanto indivíduos, somos frágeis. Enquanto espécie humana, somos muito antifrágeis, porque o ser humano já passou por eras glaciais, já passou por desertos, né? Já passou pela peste negra, enfim. A humanidade, enquanto espécie, é muito, muito antifrágil. Mas, enquanto indivíduos, por isso a gente deve se cuidar muito, muito, muito mais do que o normal nesse período. Faz sentido? E só fazer uma adição aí ao que você está falando em relação à alimentação, já que a gente está nesse primeiro pilar aí. Quando a gente fala ter uma alimentação saudável e tal, essa questão dos animais é algo bem complexo. Porque, por exemplo, lá na China é onde eles são mais abertos a experimentos gastronômicos diferenciados. E tudo tá vindo de lá, praticamente, Dizem né? que foi os morcegos lá, né? O pessoal comendo morcego. Então, porque lá o que acontece, eu assisti um documentário explicando, eu acho que era pesado, assim, explicando sobre as crises que tiveram na China e a carne. Assim, não é muito agradável de assistir, não, mas assim, me deu uma certa coisa, então acho que foi bom pra mim. O que acontece? Que quando você vai no mercadão lá, a mesma faca que corta um pedaço de porco, corta um pedaço de pássaro, que corta um pedaço de outra Corta o coisa, e vai morcego misturando. também. E vai misturando. Então, assim, explicou até o caso do outro surto que teve, que também foi originado da China. E para quem. Depois eu vou deixar a indicação aqui no perfil. Eu vou achar o nome certinho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é explicando, mas tá na Netflix. Eu vou deixar a indicação. Então, essa questão é olhar para essa alimentação. Porque antigamente,
inclusive fala nesse documentário, a gente não foi criado necessariamente para comer tantos animais, né? Porque hoje a gente confina os animais. Eu não sou vegetariana, eu não sou vegana, não estou aqui levantando a minha bandeira, mas eu estou diminuindo. Primeiro, pelo talvez nem seja o motivo mais interessante, mas pela minha saúde, pela quantidade de antibiótico que vem nesses animais e isso é processado e tem os conservantes para essa carne ficar mais tempo. Então, assim, você não sabe a procedência disso, Exato. né? É muito complexo. Então a gente vive hoje numa complexidade muito maior do que os nossos avós, que outras gerações, né? Porque o ser humano ao longo de toda a história sempre comeu carne, sim, sempre comeu carne. Só que nunca numa escala industrial tão forte, tão intensa e tão antinatural. Porque antes era a carne que era caçada, ou a galinha que estava no quintal. Então, assim, por exemplo, um dos alimentos, né, que vale muito investir e se alimentar é ovo. Ovo é um superalimento riquíssimo. Só que principalmente o ovo de galinha caipira, o ovo da galinha que ciscou, que viveu como galinha. Porque a maioria dos ovos que são vendidos nos centros urbanos hoje, elas são engaioladas, corta o bico delas, antibiótico para elas não ficar doentes. É uma fábrica de produção de ovo. E eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas a gente aqui tem um sítiozinho onde pega, né? Eu até brinco com minhas funcionárias, né? Que são as galinhas que botam o ovo caipira ali, elas vivem soltas. E aí, quando traz o ovo caipira e compara com o ovo que foi comprado de granja, né, é outra cor, é outro sabor. O ovo caipira ele é um dourado, um amarelo forte. Né? Aquilo ali é vitamina, é nutriente, é mineral. Então, assim, na alimentação, o que a gente deve buscar? O mais próximo da terra, o mais próximo daquilo que a gente pode colher mesmo, que ao longo dos séculos a humanidade se alimentou. Né? Então, eu também não levanto a bandeira do veganismo, eu acho que é uma situação bem complexa, mas sim levanto a bandeira da consciência, para que a gente tenha consciência que assim como a batata frita, que pode comer sim, claro, a batata frita, pode comer sim também a carne, a galinha, o frango, né? Menos eu acho que morcego, né? Esses bichos assim, eu acho que a gente não deve incluir na nossa alimentação, mas falando dos principais fontes de proteína animal, a gente deve buscar o equilíbrio. E eu acho que isso é um hack, é uma dica para a gente seguir como baliza, né? Buscar o caminho do meio. Né? O budismo tem muito isso, do caminho do meio, enfim, outros povos, né? Já traçaram essa diretriz de buscar o equilíbrio, nem 8, nem 80. A gente não vai viver só de batata frita, miojo e Coca-Cola, mas também não vai viver só de folha verde sem sal. Né? Então, assim, não precisa se tornar vegano para ser uma pessoa consciente, para ter uma vida equilibrada, mas também não precisa ser obcecado e viciado em carne, e acordar de manhã comendo carne, e no almoço carne, e no lanche carne, e na janta carne, e tem gente que acha que se não tiver carne, não é comida. Então, aí isso já é uma distorção muito fora do padrão, né? Então, eu acho que falando em termos do pilar alimentação, eu gostaria de salientar primeiro algo que não é uma comida de mastigar, mas é o primeiro item, água. Água é o principal ingrediente para que a gente possa ter saúde e para que a gente possa ter um sistema imunológico forte, né? Então, se hidratar, água, né? Alguns chás, chá verde, é muito bom. A gente consome chá de moringa aqui, né? A gente planta moringa oleífera, então mistura chá de moringa com chá verde, chá branco. Enfim, cada organismo aí vai lidar. Tem gente que gosta mais de um, mais de outro, né? Hoje é muito fácil buscar informação. Mas chá verde, com certeza, ajuda muito, muito, muito. E a água de boa qualidade. Então, tem até um livro muito interessante de um médico americano que se chama Você Não Está Doente, Você Está com Sede. E ele faz uma obra inteira de pesquisa e trabalho em cima de como nós, enquanto sociedade em geral, somos desidratados. A maioria das pessoas não sabe que está desidratada. A gente só bebe água quando está com sede, com a boca seca. Só que quando a gente está com a boca seca, o organismo já está dando sinais de que já não aguenta mais. Então a gente deve beber a água antes de sentir sede ao longo do dia. Então o primeiro biohack, beba água, acorde, desperte e já tenha uma água de boa qualidade próxima. Aí sim, se espreguice e comece o seu ritual da manhã. Né? E aí, complementando, falando em biohacking, e aqui o nosso foco é muito como aumentar a imunidade.
Primeiro, beber muita água, né? Simples, não precisa mexer com a batata frita nem com a carne. Beba mais água do que o normal, que a pessoa bebia antes. E segundo, quando for tomar banho, pelo menos 10 segundos, né? Se conseguir ficar 20, 30, no final do banho, água gelada. Principalmente na testa e no peito, que é onde os receptores do nosso organismo são mais, tem toneladas de receptores para o frio nessa região. Então, claro que tem gente aí que está nos ouvindo de Porto Alegre, tem gente, né? A gente aqui na Bahia é muito tranquilo tomar banho gelado, mas para quem mora em Curitiba, para quem mora no Rio Grande do Sul já não é tão fácil. Mas pelo menos 10 segundos, sem pular, sem gritar, no final do banho, água gelada na testa, no peito, respirando, porque isso ativa o sistema imunológico, ativa as mitocôndrias, vai ter mais energia, esse ciclo de energia e potencialização do metabolismo vai durar ao longo do dia. Então, dá para começar o dia com esse ritual, né? A maioria dos biohackers, pessoal dessa área, é muito adepto do banho gelado. Não precisa ficar tomando um banho de minutos gelado, mas pode começar com 10 segundos, né? Isso já faz uma diferença impressionante no nosso sistema imunológico. Então, beba água, banho gelado, e aí, fale. Tiago, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, estava conversando com a Andrea e ela me lembrou sobre a questão da glândula da pineal e a glândula do timo, né? Aí você falou sobre o banho, principalmente ser na região ali da testa e do peito, que é onde fica o timo, né? Tem alguma relação ou não? É só uma coincidência? Tem relação, porque nós somos um biossistema tão complexo e tão perfeito, né? Que o que acontece? Quando os receptores de água gelada, quando a água gelada chega, ativa receptores. O nosso cérebro tem que criar energia. E o timo é uma glândula que também nos ajuda muito nessa proteção. Então é como se desse um reset, um start nele para eles trabalhar, uma chamada, tipo assim, ó, organismo, bora lá, você tem que ficar esperto, porque a qualquer momento a gente pode cair num lago congelado e aí? E aí você tá aí dormindo, todo preguiçoso e a gente vai morrer. Então é como se você desse uma chamada no sistema primitivo, a respiração faz isso também, esse é outro hack importantíssimo também. Depois eu posso deixar aqui o nome, ele se chama Wim Hof. O Wim Hof é um cara que ficou anos trabalhando a sua respiração, ele subiu o Kilimanjaro de shorts, e lá é muito frio, ele subiu só de shorts, ele correu uma meia maratona no Polo Norte, só de sunga, e ele nada no Polo Norte, ele fica, enfim, né, ele faz coisas sobre-humanas. E aí ele dá aula, ele ensinou, ele começou a ter alunos, porque no início achavam que ele era um X-Men, né, um mutante, e diziam, o cara é mutante, por isso ele faz essas coisas. E ele começou a dar aula, hoje em dia ele ensina, ele diz, não, eu não sou mutante, eu venho treinando o meu organismo para conseguir despertar esse potencial. Porque todos nós temos. Claro que a gente não precisa subir o Everest de sunga, não precisa nadar no Polo Norte, mas a gente quer ter um sistema imunológico forte como ele. Fizeram uma experiência, os alunos do Wim Hof, que faz essa respiração, depois eu vou deixar o link aqui que no YouTube tem a prática, né? Você puxa bastante oxigênio, oxigena bastante, depois tranca a respiração, e aí vai ativar essa parte que você falou, a glândula pituitária, a glândula hipófise, né, a parte da glândula pineal, ativa o nosso cérebro mais primitivo e é como se fosse resetar o nosso sistema. E aí a gente consegue desenvolver habilidades. Os alunos do Wim Hof, os médicos fizeram uma experiência, injetaram uma bactéria neles, uma bactéria que causa náusea e mal-estar durante algumas horas, tudo controlado, eles não iam morrer. Pegaram 2 grupos. Uns que eram pessoas normais, botaram a bactéria. Essas pessoas sofreram muito, muito com a bactéria. E os alunos dele, que praticam o banho gelado e essa respiração, eles não tiveram sintomas. A partir da respiração, a partir dessa técnica de fortalecer o sistema imunológico, eles conseguiram resistir a essa bactéria. Então, assim, ele é um cara que não fica doente há anos. Eu acho que, mesmo se ele for exposto ao coronavírus ou outros, ele vai lidar bem, né? Por quê? A partir dessas técnicas, dessas práticas que a gente pode fazer em casa, porque é de graça tomar um banho gelado durante 10 segundos, né? Praticamente ainda é de graça beber água, né? Embora está cada vez mais caro a água. Então, são pequenas mudanças que fazem grandes diferenças, né? E aí, somado a isso, Vanus, eu não sei como é que a gente está no nosso tempo, quanto tempo a gente ainda tem. Viu como a gente se perde no tempo? Tá vendo?
Então, agora sim, aí é A 9h47, gente, tem 13 13 minutos. minutos. Então eu gostaria de falar um pouco desses superalimentos para a gente incluir, né? Compartilhar aqui com o pessoal que está aí com a gente. Eu venho praticando isso e estudando muito. A minha irmã também tem uma empresa no ramo de alimentação, chama Bioporã. Elas fazem manteigas, né? Eles fazem manteigas de cacau, de castanha, tudo orgânico, sem corantes. Então, assim, a família já vem estudando alimentação há muitos anos. Oi. Eu vou querer uma caixinha de Mas recebido. mandaremos para Tem você. manteiga, tem moringa. Que é isso, gente? Manda Não, meu Bahia pra nós cá, vamos que a mandar gente o precisa igual. kit Genialize. A Bioporã fica lá em Alto Paraíso, de Goiás. Depois eu deixo o link também aí. Aí é o seguinte, o que a gente deve incluir? Né? Talvez o pessoal que está aqui já faça, mas para a gente revisar e reiterar da importância. Azeite extra virgem de oliva. Né? Azeite, principalmente o que é feito num lugar de procedência boa. Né? Na Europa, o espanhol, o português, o Uruguai já está fazendo, o Chile está fazendo. Então, assim, azeite extra virgem, diariamente, acrescentar, bota na salada, se ainda não come muita salada, bota no arroz, bota em cima da carne, bota em cima da batata frita um pouco. Nosso organismo precisa dessa gordura aí do azeite. Óleo de coco extra virgem, quem conseguir. Aqui a gente consegue muito, a gente trabalha também com óleo de coco, divulga, promove, enfim, toma banho de óleo de coco. Mas o óleo de coco extra virgem é uma gordura também excelente. Ele, alguns médicos, alguns estudiosos nutrólogos comparam ele a um dos alimentos tão rico, quase quanto o leite materno. De tão rico que ele é por conta desses ácidos graxos de cadeia média, que o nosso organismo também precisa. Então, acrescentar azeite, que é mais simples, tem em qualquer mercado. O óleo de coco extra virgem, eu acho que já tem também. Né? Bota uma colherinha em cima de qualquer comida. Ou então, um dos fundadores aí do biohacking moderno, ele inventou o Bulletproof Coffee, o café à prova de balas, né? Que é uma jogada de marketing também. Ele está muito milionário, só trabalhando, escrevendo seus livros. Dave Asprey, né? E ele foi para o Himalaia e percebeu que lá eles tomavam um chá com manteiga e subiam os Himalaias e desciam e davam uma energia maravilhosa. Ele voltou para os Estados Unidos, tentou reproduzir, e aí surgiu o café de preferência moído na hora, né? O café brasileiro ele é muito misturado com outros grãos, e com essa manteiga, ghee, aquela manteiga que os Hare Krishna usam, ou então o óleo de coco, é o que mais se assemelha, né? Não precisa ser a gordura tal, que ele até vende um óleo especial, mas aí deve custar, sei lá, $50 uma garrafinha. O nosso óleo de coco é maravilhoso e serve também. Dá para botar eu boto café preto com óleo de coco, né? Um pouquinho de cacau, é outro superalimento também, e pronto, você tem energia para começar o dia. Então, que mais? Açafrão, a cúrcuma, né? O açafrão, maravilhoso, maravilhoso. Diariamente, eu boto na água às vezes, sacudo com a água, um pouquinho de mel. Então, açafrão são alimentos baratos, e que podem ser acrescentados, devem ser acrescentados assim como hábito, transformar isso num hábito. Arroz faz com açafrão, né? Fica o arroz amarelinho, fica bonito. Enfim, aí vai fazendo as suas misturas. Eu acho que o biohacking tem muito essa proposta do faça você mesmo, que é ser autodidata. E eu acho que hoje, nesse período que a gente está mais em casa, tem uma crise global, uma pandemia acontecendo, a gente deve sim arregaçar as mangas e parar de esperar alguém lá fora, o professor, o médico, sem desmerecer os profissionais, claro que deve ouvir, mas a gente deve buscar ser mais autodidata. Eu acho que essa é uma lição que me vem muito nos últimos anos, cada vez mais, e que esse momento de crise nos traz. Então, gente, vai lá, pega aquele seu livro que você queria ler muito e não tinha tempo, agora é a hora de ler. Sabe? Vai pesquisar no Google, você bota lá alimentos para imunidade, o que é biohacking, enfim, o que eu posso fazer para mudar a minha vida. E aí, nesse período que a gente tem, entre aspas, mais tempo, a gente pode aprender a se alimentar melhor, a gente pode aprender a prosperar mais. Que tipo de ideias de negócios a pessoa pode abrir a partir de agora? Né? Enfim, que tipo de propósito de vida, fazer um planejamento, talvez, né? Então, olha que maravilhoso se nesse período de crise a gente conseguir fazer um alinhamento, ou se interiorizar, fazer um planejamento de vida e daqui a 15 dias, 30 dias, 60, mas que seja rápido, quando normalizar, a gente volta cheio de energia, né? Com o sistema imunológico forte, enfim, com o potencial lá nas alturas para efetivamente criar, viver a vida que a gente merece e sonha viver, né?
Eu acho que esse momento de crise serve esse chamado, assim, é uma voadora na nossa cara para a gente despertar, em vários níveis, cada um no seu momento. É isso. Exatamente. Então, e uma coisa que eu tenho feito de manhã, que eu estava procurando sobre um pouco mais de saúde, e eu vi que os shots matutinos são muito bons. Uhum. Então eu faço um shot de espirulina, cúrcuma, pimenta do reino para ativar a curcumina da cúrcuma, Que absorve mais. limão e tem mais alguma coisa, Gengibre. Assim, gente. Gengibre é outro que deve estar sempre. E vinagre de maçã, antes que caia o Instagram nos derrube. Vinagre de maçã. Procure um bom vinagre de maçã. Não, a gente tem 7 minutos. A gente tem que ser. Agora eu tô controlando depois eu tô pera. Tem 7 minutos. Muito bom. E aí, os shots pela manhã é outro hack aí fenomenal e faz uma diferença, né? E aí você toma todo dia esse shot? Faz no seu copinho ali? Eu tento todo dia. Aí, às vezes, dá uma enjoada e eu mudo uma coisa ou outra pra dar um gosto diferente. Muda o sabor, né? Mas o top, assim, o meu foco é a espirulina, né? Eu não sei se você sabe, mas aqui em Mato Grosso agora, nós temos uma produtora de espirulina, aqui em Diamantino. Nossa, que legal. Uma das poucas do Brasil, assim. Sim. A maioria são importadas. Sim. Então, o que acontece? Eu estava pesquisando sobre a espirulina porque eu vi uma pessoa falando, uma nutricionista, e aí uma amiga minha postou aqui. E aí eu falei, nossa, deixa eu ver o que é esse negócio, porque já é a segunda pessoa que eu vejo, eu gosto de coisa verde, né? Fui procurar. E é exatamente isso que o Patrick mandou. É considerado o alimento dos astronautas, porque no futuro muito próximo diz que vai ser o que vai ajudar a humanidade, porque tem um alto teor de proteína e ficocianina, que é uma alga também que ajuda na regeneração da pele, diminui a insulina. Então, assim, é uma coisa muito boa. Super alimento também, é um super alimento. Fantástico. Nossa, já. É um super alimento, que não é nem o foco da espirulina, mas ela também tem uma ação detoxificante. Então, eu tenho feito esses shots da manhã. O que eu tenho sentido de diferença? Fadiga mental. Nossa, como eu tava cansada, assim, mentalmente. Parecia uma zumbi. Chegava no meio do dia, eu já não aguentava mais. De cansaço mental. Aqui na empresa, com as aulas, com todo o gerenciamento. O ritmo aí é alta performance. Então, assim, tava bem puxado. E aí a gente descobriu essa coisa aqui. Eles têm uma fazenda aqui em Diamantino, que é uma cidadela aqui perto, em Cuiabá. E aí tem vários produtos. Nossa, eu tô apaixonada pela rede. Depois eu vou deixar o link aí, deixa o link aí. Nossa, que mais. E outra coisa, você tem 5 minutos ainda para dar uma enxugada nos outros 2 pilares, porque eu fiquei curiosíssima. E lembra que você precisa de mais tempo para falar do seu livro. Então, resume aí os outros 2 pilares que você fala pra gente do seu livro. Então, resumindo, né, que o Instagram já vai derrubar a gente. A gente falou um pouco de alimentação, princípio da inclusão. Então, comece a incluir estes itens, superalimentos e inclua água, né? Vamos para o segundo pilar, sono. Sono, tão importante quanto talvez a alimentação. Grande dica, grande hack. Primeiro, durma no escuro, sem televisão, sem página, computador ou celular ligado, preferência celular no modo avião, mas acima de tudo, escuro absoluto. E se à noite for no banheiro, levantar, fazer alguma coisa, não acenda a luz. Porque ao acender a luz vai ativar já a produção, né, o cérebro vai entender que é hora de acordar, e o sono não vai voltar a ser profundidade. Então, assim, já tem alguns estudos comprovando que o alto índice de depressão que a gente tem, claro que é um fenômeno complexo, mas um dos elementos as pessoas estão dormindo no claro. Pessoas dormem muitas pessoas dormem com televisão, ou enfim, um apartamento próximo a uma rua. Passa ambulância, passa bombeiro, tem o poste da rua, e a pessoa esquece de fechar a cortina, ou não tem ali um aparato para tornar escuro, e aí o cérebro não consegue se regenerar, não consegue se limpar, não consegue fazer o que ele tem que fazer durante a noite. Então, escuridão total para dormir. E não tomar café, né, 5, 6 horas aí, pelo menos, antes de dormir. Tem gente que toma cafezinho antes de sair do trabalho, aí chega em casa, ainda tá com a cafeína
no cérebro. Eu já fui desses. Então, dormir no escuro, totalmente, né? Aí depois tem outras dicas também, mas eu acho que essa é a principal e é fácil, né? De cada um já perceber o seu ambiente de sono como tá. E aí, claro, também, né? Uma cama confortável, enfim, um ambiente mesmo de relaxamento. E aí, antes de dormir, pode colocar uma música de meditação, uma música de mindfulness, ou eu gosto muito das músicas em frequências específicas, né? 432 Hz, enfim, músicas que vão ajudar o cérebro a baixar as ondas cerebrais. Ouvir uma indução hipnótica, uma reprogramação mental, e aí depois que ouvir, relaxou as ondas, vai dormir na escuridão total até o outro dia. Isso aí, pela manhã, acorda, toma um copo d'água, toma um banho, 10 segundos de água gelada, depois um chá verde ou um café com óleo de coco, a pessoa já sai 200% mais energizada e mais animada para o dia, né? E aí, por último, emoções. Como já deve ter 1 minuto ou 2, eu gostaria que um estado emocional, né, digamos assim, que me veio muito e ao ouvir os profissionais, o pessoal comentando, que me veio é serenidade. Eu acho que a gente deve passar esse período de crise agora com serenidade. E aí cada um vai ter o seu sentimento, sua representação do que é serenidade, né, para si. Mas eu acredito que o pânico que algumas pessoas estão sentindo não ajuda em nada, pelo contrário, só prejudica, né? Sentir pânico, sentir medo, vibrar nessa, só atrai mais coisa ruim, né? E ao mesmo tempo, negar, desmerecer ou achar que é uma bobagem, né? E que não precisa mudar nenhum hábito e nada, eu acho que é irresponsável também, né? Para com a sociedade. Então eu acho que a serenidade nos coloca no equilíbrio. Serenidade para é isso, é se alimentar bem de nutrientes e se alimentar bem de informações boas. Bons livros, boas lives, bons filmes, né? Boas conversas em família. E que esse momento de mais retiro, para quem pode, para quem consegue, eu sei que tem muitos brasileiros que não podem, não conseguem, né? Algumas pessoas até questionam, trazem toda uma filosofia já de questão de classes, de privilégios. Não gosto de entrar nesse mérito, porque somos todos seres humanos. Então, assim, né, se eu tivesse, num momento da minha vida, se eu não conseguisse ficar em casa, né, eu tomaria todas as precauções indo aonde eu tenho que ir. E aí também deixando aí um grande abraço e parabéns a todos os profissionais da área da saúde, né, e da segurança pública que estão aí dia e noite trabalhando. E aí vou colocar o nome da doutora Roberta Genaro. Ela está, inclusive, numa semana Corpo Tanque de Guerra. Tem vários shots, tem várias receitas, como você falou, para variar, né? Então, assim, a doutora Roberta Genaro faz um trabalho muito sério de biohacking. Ela também é amiga da Elaine Orives, fazem algumas lives juntas. Então, ela junta a ciência, o biohacking, com um pouco de frequência vibracional, de física quântica, né? Com muito bom senso, com muita simpatia. Assim como vocês fazem aí na Genialize, né? Então, como o Instagram já vai nos derrubar, eu quero agradecer a todos que tiveram presente aí. Já deve ser que horas? 10 horas da noite aqui em Porto Seguro e em muitas cidades. E até a próxima, né? Salve essa live para que a gente possa assistir mais vezes. Vou salvar essa live. Vou ter que fazer um post no feed para falar desse seu livro, porque né? Acho que você ainda tem 20 segundos. Eu vou colocar então, ó, quem ainda não me segue lá no Instagram, segue aí, que eu vou colocar posts nos stories. Próximos dias a gente vai fazer uma ação dos livros. Inclusive, estamos com uma ideia de disponibilizar vários livros gratuitos nesse período da quarentena, para incentivar as pessoas a lerem, a estudarem mais. Então, assim, a desculpa do tempo, né, para muitas pessoas já foi, agora tem tempo. Então, agora a gente quer terminar com a desculpa do não tenho dinheiro, né? Eu até gostaria, mas agora eu estou sem grana, então vai ser gratuito. A gente vai disponibilizar um monte de PDF, um monte de caderno de exercícios, um diário da gratidão, né, gente? Então, falando do último pilar das emoções, diário da gratidão. Pense, escreva tudo que você é grato. Temos Wi-Fi, temos saúde, enfim, né? E temos água para beber, então sejamos gratos. Tiago, muito obrigada de novo. É sempre muito legal fazer live. A gente podia ter um programinha, uma live mensal. Eu topo, eu aceito. Fazer um programinha assim, lives mensais, né? Para semanal fica muita coisa. Lives mensais aqui. Então, muito obrigada.